Segundo o estudo da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, os riscos de ter um derrame são maiores entre as pessoas cujos pais já sofreram um AVC. De acordo com os pesquisadores, os resultados indicam que o derrame dos pais pode ser um novo fator de risco importante para os derrames e que os médicos devem estar atentos ao histórico familiar dos pacientes para a recomendação de abordagens preventivas. Os resultados indicaram que as pessoas cujos pais sofreram derrame aos 65 anos de idade tinham 2 vezes mais chances de terem um derrame em qualquer idade e 4 vezes mais risco de terem esse problema em torno dos 65 anos de idade. De acordo com os autores, essa relação seria ainda mais forte quando a mãe sofria um AVC e o filho apresentava outros fatores de risco. Além disso, o estudo indicou que o tipo de derrame sofrido pelos filhos tem uma relação com o derrame dos pais. Um exemplo disso é que 74 pais sofreram derrame isquêmico, o tipo mais comum de derrame, resultado de um bloqueio de um vaso sanguíneo no cérebro, e 106 filhos tiveram esse mesmo evento cerebrovascular. A entrevista de hoje é sobre vasectomia e para falar sobre o assunto eu converso com o urologista Wilson Pinheiro. Seja bem-vindo ao programa. O que é a vasectomia? É uma esterilização voluntária? Exatamente. A vasectomia é uma cirurgia onde você vai esterilizar o homem. E para isso, tanto pela ética como pela lei, entendeu? É obrigatório que seja voluntário. Então a própria pessoa tem que demonstrar o desejo para fazer essa cirurgia. Além disso, ele tendo uma companheira, ele também precisa, certo, da concordância dessa companheira. Porque o que acontece? Do ponto de vista da família, você vai mexer. Quando você faz a esterilização de um dos dois, você está esterilizando praticamente o casal, certo? Então você pode ter algum problema conjugal caso um dos cônjuges não queira a vasectomia. Então é necessário que haja uma concordância do casal. Mas é uma questão assim, uma opção interessante para a questão do planejamento familiar, por exemplo. Porque assim, as famílias novas, elas não desejam muitos filhos mais por vários motivos, né? Então, se parar para pensar, uma das melhores opções é a vasectomia. Por quê? Porque você ao longo do tempo, o custo é baixo, certo? E a segurança é muito alta, certo? Nós estamos falando de uma segurança acima de 99% de segurança na contracepção. E o efeito colateral, praticamente não existe com o efeito colateral, entendeu? Então, é uma opção muito interessante. É muito mais simples, por exemplo, do que uma laqueadura de trombas? Assim, a laqueadura também é um processo simples, só que ela tem maiores riscos, certo? A partir do momento que você abre cavidade abdominal. Mesmo que a incisão seja uma incisão pequena, mas os riscos de infecção são maiores. No caso da vasectomia, além de você precisar de uma anestesia mais simples, anestesia local, certo? Você diminui os riscos, você não tem um risco assim, de uma infecção mais importante. E como é que é a cirurgia em si? Então a cirurgia ela é realizada no escroto, no saco escrotal. Então você tem o testículo e do testículo para o pênis, você tem o duto deferente, que é quem transporta os espermatozoides, que vão se juntar com o líquido seminal produzido na próstata para poder sair o esperma. Então, o que a gente vai fazer é interromper essa passagem de espermatozoide. Como assim? A gente vai, de cada lado, a gente vai abrir, porque nós temos 2 dutos deferentes, um para cada testículo. A gente vai abrir o escroto, puxa esse duto deferente, corta ele e faz uma ligadura dele para um lado e liga para o outro. E qual é o tipo de anestesia? É anestesia local, certo? Então a anestesia é feita no escroto mesmo. A pessoa tem a sensibilidade do que está acontecendo, mas não sente dor, certo? E você não tem sedação, não há necessidade de sedação. Então o indivíduo vem andando e sai andando. Quanto tempo dura a cirurgia? De meia hora a 1 hora. Porque há casos em que o escroto é mais fácil, a anatomia facilita, aí esses casos seriam no máximo meia hora. Os casos onde a anatomia dificulta um pouco mais, a gente espera até 1 hora. É de bom tom a gente colocar que até 1 hora a gente pode esperar. Certo, então não precisa de internação? Não.
certo? E como é que é o processo de recuperação do paciente, assim, o retorno às atividades? É simples também? É simples também. Depende também da atividade que a pessoa desenvolve. Então, assim, quem desenvolve uma atividade mais de escritório, então ela pode voltar ao trabalho mais cedo, certo? Já uma pessoa que tem uma atividade mais de campo, demora mais um pouco, por conta da lesão, do trauma no testículo que pode acontecer pela movimentação no dia a dia. Mas uma pessoa que sai de casa, vai para o consultório, vai para o escritório, vai para a empresa, certo? Fica sentado lá na mesa dele, essa pessoa com 3 dias poderia trabalhar. Quais são os cuidados que o homem deve ter ao se submeter, né? Então, a grande preocupação que a gente tem é que dê certo, né? E o dar certo não é simplesmente você fazer uma cirurgia bem feita, é uma orientação bem feita. Então, quando a pessoa sai da cirurgia, ela não sai estéril naquele momento. Por quê? Porque tem espermatozoides que já passaram por aquele local onde a gente fez a ligadura, né? E já estão armazenados lá adiante, na vesícula seminal e na próstata. Então, nós precisamos eliminar esses espermatozoides ainda com segurança, certo? Então, existem protocolos diferentes. Então, tem protocolos de todo jeito, assim, todos os protocolos eles terminam na mesma coisa. Depois de algum tempo, a gente tem que fazer um exame de espermograma e esse espermograma tem que dar 0 espermatozoide, uma azoospermia. Então, durante esse período, a atividade sexual só com preservativo? Só com preservativo. Ou, caso a esposa esteja usando anticoncepcional, mantém o anticoncepcional. E quanto tempo isso dura, mais ou menos? De 1 a 2 meses. Então, assim, quem tem um pouco mais de velocidade, com 1 mês, você já faz espermograma. Caso esse espermograma ainda tenha algum espermatozoide residual, mais 1 mês a gente faz outro espermograma. A gente ouve muito que é um método seguro, mas há relatos de casos que homem tem submetido a esse tipo de cirurgia e mesmo assim tem engravidado a mulher. Existe. Como é que é isso? Certo. Aí tem 3 opções, né? Uma opção realmente é a laqueadura não ter funcionado. Por isso que por mais, eu até brinco com a turma, eu digo, olha, por mais que eu confie em mim, eu preciso do espermograma, certo? Para atestar de que a coisa funcionou, certo? É um índice muito baixo de não funcionar a cirurgia. Existe outra opção que é a pessoa naquele intermédio, antes de eliminar todos os espermatozoides, ela engravidar a mulher. Que é aquele período que a gente estava falando. De você limpar aqueles espermatozoides. E a terceira opção é realmente uma recanalização. Isso é muito raro, mas pode acontecer, certo? O que acontece? Era um duto que nós cortamos e fechamos um lado, fechamos o outro. E o organismo, por conta própria, ele abre uma passagem de espermatozoide de um coto para o outro. Então você tem assim, são 2 extremidades que não se comunicam e que a natureza faz com que elas se comuniquem. Então Mas tem toda uma orientação para o paciente já estar ciente dessas complicações e dessas possibilidades. Isso. Agora, assim, é uma possibilidade, a gente tem que colocar que existe. São índices baixos. Baixíssimo, muito baixo mesmo. E qual a faixa etária de homens que se submetem à vasectomia? Olha, a grande maioria, ela está entre 30 e 40 anos, certo? Nós já temos, está havendo uma mudança, porque estamos vendo uma mudança na sociedade, na verdade. Então, já tem pessoas com 25 anos que já estão solicitando fazer vasectomia. E, antigamente, isso era simplesmente proibido. Hoje, está havendo uma flexibilização nisso, por conta de que as famílias hoje não querem mais crescer. Então, um cidadão com 25 anos que já tenha 2, 3 filhos, a gente tem que começar a pensar nele. Certo? Então já existe uma flexibilização, isso é uma coisa muito individualizada do profissional também, certo? Mas a grande maioria vem acima dos 30 anos. A vasectomia ela é irreversível? Não, certo? A gente quer que ela seja irreversível naturalmente, mas existe cirurgia de reversão de vasectomia, entendeu? E hoje em dia a gente usando microcirurgia, os índices de reversão são até altos. Entendeu? Nos primeiros 5 anos é de 70% a 90% de efetividade. Só é aquela história. É uma cirurgia que está reservada
para quem se arrependeu, mudou a sua cabeça durante a vida, entendeu? A gente não pode já ir fazer a vasectomia com o intuito de qualquer coisa, qualquer desistência, eu reverto, entendeu? A reversão... Tem que ser uma coisa pensada, analisada. Exato. Quando a gente vai fazer a vasectomia, a gente tem que pensar em não querer reverter. Agora, se a gente quiser reverter lá adiante, existe sim a solução. Ok, doutor Wilson, muito obrigada pelas informações e pela sua participação no nosso programa. Tá bom, obrigado você também. No próximo bloco, saiba mais sobre o kitesurf. Eu volto já já.